Olá, meus amores do nono ano. A Pro está de volta com mais uma aula. E a aula de número 26. Dando continuidade nessa aula de número 26 ao estudo da oração subordinada adverbial. Então, nessa aula, a gente conclui o estudo da oração subordinada adverbial. Então, fique agora com a aula da Pro. A gente estudou o quê? As temporais, as concessivas, as causais, as consecutivas e as modais. Então, na parte 1, que foi da aula 13, estudamos essas 5. E dando continuidade na nossa aula sobre orações subordinadas adverbiais, nessa aula 14, vamos estudar as outras 5. Lembra que eu falei para você que eu ia deixar a oração subordinada adverbial por último? Porque o estudo das orações subordinadas adverbiais se divide em 3. Relembrando, recapitulando. As orações subordinadas substantivas, que a gente estudou na primeira unidade. As orações subordinadas adjetivas, certo? E agora, por último, nós vamos estudar as orações subordinadas adverbiais, certo? Que nessa aula 14 nós vamos estudar qual é? Dando continuidade ao estudo. Nessa aula veremos o quê? As condicionais, as proporcionais, as conformativas e as finais. Só estou um T aqui, conformativas, certo? É porque a Pro tá fazendo esses slides tudo de madrugada, aí tá bugando, às vezes esquece até de ler. Então, dando continuidade, vamos estudar cada uma delas separadamente. Então, condicionais, como o próprio nome já diz, indica o quê? Uma condição em relação a quê? Em relação ao quê? Ao fato apresentado na oração principal. Relembrando, nas orações subordinadas, como é que se classificam as orações? Em principal e subordinado. Principal é a que não vem com a conjunção. E subordinada é a que vem com a conjunção. Então, quais são as subordinadas condicionais? Que indica condição. Se, caso, sem que e desde que. Vamos ler o exemplo. Se eu fosse você, pensaria 2 vezes antes de agir. Observe que eu tenho a conjunção se e está indicando uma condição, certo? Vamos para a próxima oração, conjunção subordinada. Nós temos aqui, ó. Quais são as proporcionais? Quais são as proporcionais? Elas expressam o quê? Uma proporção em relação ao quê? Ao fato indicado na oração principal. Lembre sempre, a oração principal é a que não vem com a conjunção. E quais são elas? As mais usadas. A proporção que, a medida que, quanto mais e ao passo que. O que nós mais usamos é essa, a proporção que. Sempre que você quiser descobrir se é proporcional a conjunção, você pode substituir por essa daqui, ó, a proporção que, se couber, se ficar com o mesmo sentido a frase, a oração, aí é uma oração subordinada proporcional. Vamos aqui, ó. À medida que o tempo passa, mais preocupada fico, certo? Então, à medida que é a conjunção subordinada adverbial proporcional. Vamos para a próxima. Qual é? Conformativas. O nome também já diz. Exerce o que? Expressa uma relação de conformidade. E quais são elas? Conforme, segundo e como. Tem outras, mas mais usadas. Então, essas aqui. Então, dando como exemplo, ela não agiu conforme o combinado. Então, esse conforme aqui é uma conjunção subordinativa, o que? Adverbial conformativa, certo? Vamos para a próxima. São as subordinadas finais, que elas expressam o que? Finalidade. Em relação a quê? A o que foi dito na oração principal. Então, quais são elas? A fim de que, para que. Essas são as mais usadas. Temos como exemplo, desligou a TV, para que, qual foi a finalidade dele desligar a TV? Para que não ouvisse más notícia. Então, aqui, para que é uma conjunção subordinativa
adverbial final. E nós temos, por último, a comparativa. Expressa o quê? Uma comparação. E essa comparação em relação a quê? Você expressa lá na oração principal. Então, quais são elas? Como, que e quando. Observe aqui, ó. Ela lia um romance como quem fica hipnotizado. Então, aqui eu usei a palavrinha como, para quê? Para comparar a uma pessoa que está lendo um romance a outra ficar hipnotizada, ok? Então, nessa aula nós terminamos o nosso estudo sobre orações subordinadas adverbiais. Na próxima aula, que será a aula 15, nós teremos a continuidade de orações subordinadas adverbiais. Só que relembrando que é orações reduzidas. Essa palavra, orações reduzidas, não é assim incomum, vocês já ouviram falar. Isso mesmo, a gente vai rever orações reduzidas agora com as orações subordinadas adverbiais. Por quê? Porque as reduzidas a gente só viu em relação às subordinadas substantivas e às adjetivas. Agora a gente vai ver com as subordinadas adverbiais, certo? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.